Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português, leitura. O assunto, texto informativo. E usaremos como exemplo o crocodilo, quem tiver o livro, da página 54. E a família silábica do G e ditado do F. Antes de mais nada, assistam o vídeo. Texto informativo, o que é? Então lá nesse vídeo vai explicar um pouco melhor, né, o que eu vou falar mais rapidamente aqui, tá bom? Senão a aula vai ficar muito cansativa, inclusive. Bom, texto informativo. Você sabe o que é um texto informativo? Se você disse que é um texto que informa alguma coisa, você começou bem. Olha lá, vamos grifar essa. Oh. Você começou bem, mas vamos entender um pouco melhor. Não é só que informa alguma coisa, não é só isso. Você começou. Por quê? Porque ele tem algumas coisas nele que é importante ele ter, tá? O texto informativo é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo, olha, aqui sim, hein? Esclarecer uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre qualquer assunto, usando uma linguagem clara, direta e objetiva. Professor, clara, né? É que tanto clara quanto objetivo, né? O claro é que a linguagem, ela não deixa margem para dúvidas. Muitas vezes pode deixar, mas a ideia é essa. Não deixar margem para dúvidas. Direta, não vai ficar colocando várias informações para tirar a atenção do assunto. Não, vamos falar sobre o assunto é esse, tá? Não fique enrolando para falar do assunto. Objetiva é que não é de opinião. Opinião é subjetivo. Então, o objetivo lida com fatos, tá? Opinião é subjetivo, vai lidar com opinião, com ideias, aí vai depender de cada um, tá? Para não dar margem a diferentes entendimentos. Um exemplo de texto informativo. Reunião de pais. Vai lá um textinho, um recado, um texto pequeno, falando que vai ter reunião de pais, qual que é o assunto que vai estar na reunião de pais. Então, qualquer um que lê aquilo vai entender onde vai ser, a data, né, se tiver isso daí, qual assunto. Não é uma opinião, tá falando. Então, informa. Tá bom. Normalmente é em prosa. Ai, professor, o que é prosa? Não se preocupa com rimas e nem ritmo, como o texto em verso. Então, por exemplo, aqui esse texto ele está em prosa. Texto informativo, a produção, pessoal. Você não vê rima. Você não tem preocupação com ritmo. Porque num verso, ele é quase que musical para se ler, né? Ele tem um ritmo para ficar bonito. Prosa não tem essa preocupação. E podem ser jornalísticos, ou seja, vai trabalhar com notícia. Científicos, pesquisa. Ou técnicos, como manuais de instrução ou bulas de remédio. Então isso aqui é um grande exemplo, né? Bula de remédio. É bem objetivo aqui, ó, bem direto. O remédio serve para a dor de cabeça. Deve-se tomar o remédio assim assado. É sem rodeio, está falando o que é, né? Não é de opinião. Muito bem. No âmbito estrutural, quer dizer, na forma, muitos textos informativos são compostos por uma breve introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos? Não, nem todos. Tá bom?
Só para entender um pouquinho. O que é introdução, professor? Diz sobre o que será dito no texto. Fala um pouquinho do assunto. O que é desenvolvimento? Você vai explicar melhor o assunto apresentado na introdução com informações mais completas. Conclusão, encerramento do texto, retomando a ideia central de forma resumida. Tá bom? Muito bem. Um exemplo rápido aqui. Você recebe lá na tua casa um folheto informativo sobre a dengue. De repente vai falar: a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então fez a introdução lá. Aí, depois vai explicar o que acontece. O mosquito, ele se desenvolve assim, assado, quando ele se contamina com a dengue, né, no caso. Nem todo mosquito vai ter a dengue. Quando pica alguém que tem a dengue, por aí vai, ele se reproduz usando água parada, limpa e parada. Agora tem um tipo que nem precisa estar limpa, vai na água suja mesmo, Então por isso devemos evitar água parada. Conclusão. E aí fala o que a dengue provoca na pessoa, sintomas, problema, conclusão. Conclusão. Por isso devemos tomar muito cuidado com o mosquito, evitando isso, para não ficarmos doentes. Tá? Então meio que pega a ideia de novo, mas de uma maneira mais resumidinha. Tá? Tudo bem. Vamos já para a atividade. Leitura, texto informativo. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Olha que interessante você... Os crocodilos. Os crocodilos. E aí, como que você faz para saber se é macho ou se é fêmea? Não tem crocodila. A crocodila é crocodilo. Você usa fêmea ou macho. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea, tá bom? São boas mães? E aqui a gente vai ter só um pedacinho, tá bom? Esse colchete, esse não aqui é colchete, tá? Poderia ser parênteses ele é mais redondinho. Com 3 pontinhos dentro, tá indicando que tem mais texto, que continua o assunto. Como a ideia é pegar só um pedacinho para poder explicar e não ficar muito longo, então tá mostrando, ó gente, tem mais coisas, mas isso daqui já serve para dar uma ideia de um texto informativo. Então, título: por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Nossa, professor, pensei que o crocodilo ele não tivesse preocupação com ninguém, não. É preocupação com ele mesmo. Ele é mau, né, professor? Ele mata os outros. Esse bicho é perigoso. Como que dá para pensar que pode ser uma boa mãe? Parece um animal frio, né? Bom, vamos entender então. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Ela podia ter colocado o ovo lá como as tartarugas. A tartaruga vem, a tartaruga vem, a marinha no caso, né? Mora no mar, vai na praia, faz um buraco lá na areia, coloca o ovo e volta pro mar. E quando a tartaruguinha nasce, sai do ovo, ela vai pro mar, se vira, tá sozinha no mundo aí. Então, a tartaruga marítima é uma boa mãe? Não, não é. Ela precisa ser? Pelo visto não, né? Porque se tá até hoje tendo tartaruga marinha aí, é porque os filhotinhos se viram bem, não é?
Aqui no caso dos crocodilos, essa mãe ela tem um cuidado maior aí. Ela não colocou o ovo e foi embora. Então lá no ninho estão os ovos, estão quietinhos lá. Quando os crocodilinhos saem dos ovos, a mãe vai lá e ela leva eles na boca até o rio, com cuidado. Então ela não vai comer nenhum não. E leva até o rio em vez de eles irem sozinhos, tá bom? Bom, esse texto foi escrito por quem? Carolina Caires Coelho. Ela traduziu. Então alguém que não escreve português que criou e não falou aqui. E o nome do livro? Como? Onde? Por quê? Foi impresso, né, em São Paulo, editora Girassol, e o ano 2007. Que página que está isso daqui? Página 63, tá bom? Vamos então para a interpretação do texto. Atividade oral escrita. 1. Qual informação sobre o crocodilo você achou mais interessante? Qual? E depois você responde por quê. E aqui é uma resposta pessoal, não tem nem certo nem errado. É uma opinião tua. Lembrando, sempre que puder copiar no caderno, quem for fazer no caderno, copiar as perguntas, eu indico. Se a criança não puder, alguém copie para ela e de preferência usar caneta azul para separar bem o que é da criança e o que não é da criança. 2. Por que o texto acima é considerado um texto informativo? Por que a gente pode falar que esse texto é informativo? Ah, porque está escrito leitura, texto informativo. Não, isso não vale, né? Eu quero saber por quê, o que tem nesse texto que você fala, olha, é um texto informativo. Por exemplo, por que você não fala que isso daqui é um lenga-lenga? É uma música, é uma poesia. Por que você não fala isso? É uma adivinha? É um conto de fadas? É uma fábula? O que tem nesse... Ah, não sei, professor. Volta a aula. Leia aqui de novo. Ou volta o vídeo. Pede ajuda para o adulto. Tá? 3. De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? De acordo com o texto. Com o texto. Cuidado. Não é o que você acha, não. Você tem que ir lá e tem que estar escrito no texto. E o texto fala por que é boa mãe. Às vezes ele não fala diretamente, ó, é boa mãe por causa disso. Mas ele está justificando por que é boa mãe. Professor, eu não sei escrever. Você pode não saber escrever, mas você entende, se você pensa, tá? E aí tem que ter alguém te ajudando, você dá a resposta e quem está junto com você te ajuda a montar a resposta, vai editar para você ou vai escrever e você vai copiar, tá bom? 4. Onde ficam os ovos do crocodilo? Essa é fácil, né? Muito bem, terminamos aquela atividade, entramos agora em ficha de leitura. Grave a criança lendo as palavras e frases abaixo. Tem gente que manda só uma parte da ficha de leitura, não, é toda a ficha de leitura, inclusive frase. Não é porque a criança leu a palavra que frase é a mesma coisa, tem diferença aí, tá? Ficha de leitura, família do G. G, 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 Go, Gu, Gão. G, G. Então olha aqui, ó. Tem um U no meio para ficar G. Tem um U no meio para ficar G. Se você tira o U, vai ficar G. Se você tira o U, vai ficar G. Ah, professor, pensei que G fosse J, J-E-G, J-I-G. Tem o mesmo som. Mas cada palavra é com G. Por exemplo, gelo, você não escreve com J. Escreve com G. Jipe,
Você não escreve com G, escreve com J. Ah, como que eu faço para saber? Só decorando, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Gato, gato. Galinha. Guerra. E aqui eu vou chamar a atenção, ó. 2 R's. No meio da palavra, para ter esse som de ra, tem que ter 2 R's. Senão fica ra. Ia ficar guerra. Tá? E aqui, guerra. Ah, professor, aqui tem um R só. Por que que não ficou guerra? Ficou guerra. Por causa do L. Se antes do R tiver L ou tiver N, vai ter som de Rá. Tá bom? Por exemplo, genro. Vem um N antes, é um R só. Guitarra. Guindaste. Gordura. Olha lá, um R só. Senão vai ficar gordura. Ninguém é francês aqui para falar gordura. Certo? Muito bem. Guloso. E atenção, o S é a mesma coisa que o R. O S, quando ele está no meio da palavra, sozinho, ele fica com som de Z. Tá? Guloso. Você não vai falar guloso. Guloso. Se vier L antes do S, ou N, ou R, vai ser um S só. Curso. Pulso. Penso. Um S só. Tá bom? Gustavo. Gelo. Gente. Sim. E aqui eu vou chamar a atenção. O N, assim como aqui, N. Gente, a gente vai usar M de macaco quando depois deles vier a letra P de pato ou B de bomba. Tá bom? Então, se depois deles não veio P, não veio B, vai ser N. Por isso que gente é com N. Guindaste com N. Tá? E no final da palavra vai ser M. Só sonome. Então, também, bombom, tom, batom, é M no final. Se for nome, N. Cauã, Juan, Jean. Tá bom? Giz. Girar. Muito bem. Frase, lembrando, trabalhem com as crianças o uso de ponto no final de frase. Terminou a frase? Tem que ter um ponto para falar que terminou a frase. Pode ser ponto final, pode ser 2 pontos, ponto de interrogação, exclamação, tá bom? Guilherme gosta de galinhada. Jean ganhou a gincana. Agora vamos ao ditado. O ditado, palavras que se iniciam com a letra F. Pais, vocês ditarão para a criança escrever do jeito dela, no caderno, na folha seguinte. Tem gente que coloca do lado das palavras do ditado, quem está com a versão impressa. Aí não faz sentido, a criança olha a palavra e copia. Isso daí não é ditado. Ah, mas eu não sei escrever. Escreva do seu jeito. Tá bom? Se não conseguir escrever, vai colocar que não conseguiu escrever. Não tem problema se ela não souber escrever direito ou não conseguir escrever. É importante que seja do jeito que ela conseguir. Não corrija na hora. Ah, mas eu estou vendo errar. Deixa errar. Se ela entendeu a palavra direito, deixa errar. Depois, você vai fazer correção à parte. Então, lembre de usar ponto final nas frases.
faça as correções e orientações à parte em outra folha, ou faça novamente. A criança deve escrever no caderno ou na folha seguinte. Muito bem. Vamos lá para o ditado, então? Então, primeira palavra. Fada. Fada. Lembrando que pode pausar o vídeo ou voltar ao vídeo quantas vezes quiser, tá bom? Segunda palavra. Feliz. 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 Terceira palavra. C. Fineza. Fineza. D. Fotografia. 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 E. Furado. Furado. F. E agora nós vamos para as frases. Então, se fala a frase rapidamente, parece que é uma coisa só. Aí a criança tem que estar atenta que ela escreveu a palavra, ela precisa dar um espaço, tá? Deixar um espaço vazio, não é colocar um tracinho ou vírgula, tá bom? Fabiano ficou fofo. Parece uma coisa só. Olha lá. Fabiano ficou fofo. Lembre de colocar ponto final. Fabiano ficou fofo. G. Felipe falou até o fim. Agora em câmera lenta, né? Felipe falou até o fim. Deu para entender, né? Felipe falou até o fim. Felipe falou até o fim. Legal? Tudo bem. E aí, quem está com a folha impressa vai escrever aqui, ó, a resposta do ditado. E depois, se precisar fazer alguma correção, já está com o espaço aqui, ó. Tá bom? Lembre de, antes de enviar suas gravações, mandar mensagem com data e aula da disciplina. Depois, foto do cabeçalho. Para aí sim mandar as fotos das gravações. Se mandar a gravação separada, envie mensagem com a data da aula da disciplina para depois enviar a gravação. Certo? Espero que tenham gostado. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.